Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e este é o programa de estudo bíblico à distância da Igreja Batista da Orla Oceânica. Você é bem-vindo, você é bem-vinda a estudar a Bíblia com a gente. E é um prazer muito grande ter você aqui conosco. E hoje, especialmente porque vamos começar uma nova série de estudos bíblicos, vamos trabalhar um conteúdo que diz respeito à história de Jesus. Vamos explorar um evangelho. O nosso programa tem 4 anos de existência, mas em todos esses 4 anos ainda não tínhamos desenvolvido uma série de estudos nos evangelhos, em nenhum dos evangelhos. E eu escolhi exatamente o Evangelho de Lucas para que a gente pudesse estudar a vida de Jesus, conhecer um pouco mais quem foi Jesus a partir do testemunho de uma pessoa que viveu no tempo dele. Ele não era um discípulo, ele não era um apóstolo, ele não era um do colégio apostólico, mas ele deixou um registro impressionante de quem é Jesus. Um Jesus humano, um Jesus amoroso, um Jesus que se importa com aqueles que sofrem, um Jesus que está ao lado dos mais pobres. É Lucas, o médico amado, companheiro de viagens de Paulo e que fez os registros de muitas das experiências que Paulo viveu ao longo das suas viagens, do seu ministério, do seu trabalho. Nós vamos começar hoje essa série de estudos. Será uma série longa, porque ela vai durar durante os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. Serão um total de 18 aulas. E eu conto com a sua cooperação, com a sua participação, com a sua perseverança e, inclusive, com o seu trabalho de nos ajudar a divulgar essa ideia, convidar seus amigos, seus familiares, as pessoas da sua comunidade de fé para também estudar a Bíblia com a gente. É uma das coisas mais sublimes que uma pessoa pode fazer, conhecer as Escrituras. Jesus, ele desafiou as pessoas do seu tempo a que conhecessem as Escrituras, mas que também conhecessem o poder de Deus, que é o conteúdo da Escritura. E nós vamos fazer isso agora a partir de um relato da pessoa do próprio Jesus, que é a essência da nossa fé, a razão de ser da nossa condição de igreja, de cristãos, de pessoas que estão irmanadas aí no mesmo propósito de fazer a vontade de Deus. Então, vamos adiante, vamos em frente. Esse começo de estudo tem um probleminha, que geralmente nós iniciamos a nossa série de estudos já com o material pronto de apostila. E eu ainda não concluí esse material para apresentar de maneira completa, de maneira orientada para os irmãos aqui. Então, como ele tem várias lacunas, ele está pronto, ele está iniciado, aliás, mas como ele tem várias lacunas, eu vou pedir a paciência de vocês para que durante a semana vocês acessem essa aula de hoje novamente e baixem a apostila no nosso blog. Eu vou deixar o endereço aqui, o link direitinho, mas eu vou contar com a cooperação de vocês, com a compreensão de vocês, para que vocês, durante a semana, possam ter acesso a essa apostila. Nós teremos nossa aula em Data Show, claro, nunca deixaremos de fazer isso. Em nossa igreja nós temos o hábito, eu não sei se é saudável, mas pelo menos eu me esforço para fazer isso, de termos a palavra de Deus sempre compartilhada com base nas Escrituras, também acompanhada de um texto de apoio produzido por nós
e uma apresentação em PowerPoint, Datashow, o antigo e famoso Datashow. E a gente tem esse cuidado de fazer essa apresentação. Todas as mensagens, todas as aulas que nós elaboramos em nossa igreja seguem essa mesma linha de produção. O estudo do livro de Lucas é algo que é muito desejado por mim há muitos anos. Vocês sabem que no começo da minha atividade pastoral, eu também trabalhei como professor de teologia no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. E eu era professor de Novo Testamento, professor de grego, e eu me dedicava a estudar, com o princípio maior dos meus estudos, eram os textos de Lucas e Atos. Era essa a minha orientação, no sentido de procurar estudar mais aprofundadamente de todo o Novo Testamento os textos de Lucas e Atos. Tenho toda a bibliografia, inclusive os livros dos teólogos mais afamados, mais profundos, mais citados, eu tenho acompanhado. Então, tudo que nós faremos aqui será exatamente resultado dessa pesquisa de anos que eu tenho desenvolvido. Mas, embora eu estude há muito tempo, eu nunca produzi um material escrito completo. Sempre sermões, estudos, análises. E a gente acabou lançando essas ideias há algum tempo. A primeira publicação foi uma série de estudos bíblicos para grupos familiares, chamado Jesus em Nossa Casa, que era uma análise de vários textos sobre o estudo de textos de Evangelho de Lucas e de Atos. Então, era Lucas Atos, foi publicado, inclusive. Já deve estar esgotado, muitas pessoas já me procuraram para poder reaver esse material. Eu nem mesmo tenho mais os originais, nem fascículo mais deles eu não tenho, mas era uma obra simples, uma obra singela, que ajudava pessoas a estudarem o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Era exatamente essa sequência, Lucas, Atos. Jesus em Nossa Casa. Era essa a proposta do estudo. E fazendo essa série de estudos, despertou então outras iniciativas, como séries de mensagens durante os meus ministérios em igrejas por onde eu passei. Na nossa igreja, na Orla Oceânica, recentemente, eu preparei uma série de mensagens exatamente com o título da nossa lição, O Evangelho do Cuidado. Não é um termo muito comum na teologia, mas foi um termo que eu desenvolvi, era uma tese que eu desenvolvia, porque de todas as histórias contadas sobre Jesus, o Evangelho de Lucas é o que mais se aproxima de uma teologia do cuidado, de uma espiritualidade do cuidado. Então, nós vamos fazer o estudo do Evangelho de Lucas de maneira completa, em cerca de 18 lições, a respeito dessa ênfase que eu quero dar para a teologia do cuidado. Então, eu convido você a caminhar com a gente, a estudar a Bíblia com a gente e a fazer as anotações. Você que está aí nos acompanhando, se tiver alguma dúvida, mande a sua contribuição, mande a sua pergunta, vai ser muito útil para nós. Até porque a tal da apostila que nos acompanha, ela vai sendo preparada ao longo dessa jornada que faremos. Então, aguardem aí, nós estaremos já na semana que vem colocando a apostila, ainda que parcialmente, para que vocês se preparem para a aula seguinte, possam ler, possam analisar, possam conhecer o texto e se aprofundar um pouco mais no conhecimento da palavra de Deus. Então, vamos juntos. Vou colocar aqui agora
a apresentação da nossa aula de hoje. Lucas, o Evangelho do Cuidado. O que nós queremos é fazer uma proposta de uma espiritualidade do cuidado a partir da narrativa de Lucas. Vai ser uma experiência muito boa, não vai não? O que você acha? Então fique com a gente aí até o final dessa aula que você vai entender por que vai ser tão importante. Durante a aula de hoje você vai descobrir alguns apontamentos que são importantes para que a gente aprofunde o nosso conhecimento dessa porção da Escritura. Muito bem, gente, sem mais demora, eu queria apresentar qual é o conteúdo da nossa primeira aula, que é essa aula de introdução. Nós vamos falar por que eu entendo que Lucas é o evangelho do cuidado. O que faz com que esse evangelho seja realmente uma base teológica, uma base epistemológica, uma base conceitual para trabalhar a espiritualidade do cuidado e até mesmo a teologia do cuidado. Era uma proposta que eu tinha quando eu estava ainda fazendo doutorado, de seguir uma linha de pensamento que apontasse para uma teologia do cuidado. E a nossa aula de hoje, então, vai ser exatamente sobre isso. Eu escolhi um texto para a gente se motivar para estudar esse livro. Lucas 6,47 diz assim: Eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Olha, gente, isso é resultado do cuidado de Jesus. Por que Jesus cuida de nós? Por que nós estamos falando de cuidado? Porque ele quer exatamente que a gente seja atraído a ele e que as palavras dele possam gerar uma prática de vida. É isso que Jesus está dizendo para os seus discípulos. Era um momento de preparo, um momento de aprendizagem, um momento de consolidação do grupo apostólico. E ele diz: olha, vai acontecer isso, vocês vão ser cuidados por mim, vocês vão estar próximos de mim, vocês vão ser pessoas que vão ser objetos do meu cuidado durante todo o tempo. Eu nunca vou abandonar vocês. Eu nunca vou deixar de cuidar de vocês. E como é importante essa correlação entre o que Jesus faz e aquilo que a gente pode fazer em resposta a esse cuidado amoroso. O que você pode fazer em resposta a esse cuidado amoroso? Em primeiro lugar, vira Jesus, venha, segue Jesus. É o convite dele. E a segunda coisa é ouvir, prestar atenção, dar crédito às palavras de Jesus. Jesus fala. E ele deixou ensinos maravilhosos para a nossa vida. E em terceiro lugar, praticar, colocar em prática, exercitar, transformar aquilo que nós aprendemos ouvindo de Jesus em ações de cuidado com os outros. Cuidado com a vida, cuidado com a natureza, cuidado com a nossa própria condição de pessoas. Tem muita coisa, não tem, meu querido? Não tem, minha querida? Eu acho que vamos ter aí uma aventura muito legal. Bom, para a gente entrar já no tema da nossa aula de hoje, eu queria que você registrasse essa informação. O Evangelho de Lucas apresenta Jesus cuidando de pessoas em todo o tempo. É Deus cuidando da humanidade, é Jesus cuidando de pessoas, especialmente aquelas mais pobres, aquelas que são vítimas da sociedade, aqueles que vivem à margem da sociedade. A marca característica do Evangelho de Lucas é dizer que Jesus cuida de gente, cuida da gente, cuida de pessoas. Lucas dá ênfase, então, a esse cuidado de Jesus com aqueles que vivem à margem da sociedade, os desprezados, os excluídos, aqueles que não são nem contados no quantitativo, não fazem parte do censo,
não estão incluídos nem nas genealogias, são aqueles que não têm nenhum lastro que possa fazer com que eles sejam importantes para a vida da sociedade. Jesus demonstra, então, isso na sua maneira de agir, na sua maneira de falar, e isso era uma maneira também de confrontar a religião e a sociedade daquela época, que era uma sociedade legalista, uma sociedade formal, preconceituosa, e em lugar desse legalismo que a sociedade praticava, Jesus então propõe um caminho diferente, que é o caminho da misericórdia. Como que Jesus cuida das pessoas? Como que ele cuida da gente? Agindo com misericórdia. Isso é fato. Jesus ele tem misericórdia de gente que sofre. Jesus tem misericórdia dos mais pobres. Jesus tem misericórdia dos excluídos. Jesus tem misericórdia dos oprimidos. Jesus tem misericórdia de todas as pessoas que vivem à margem da sociedade. Diz Lucas 1,50: a sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. O Evangelho foi escrito num tempo de muitos conflitos para a igreja. A igreja já estava organizada, era mais ou menos o ano 85 do primeiro século. Os principais líderes da igreja, Pedro, João ainda era vivo, mas Pedro e Paulo, principalmente, já haviam morrido. A mentalidade greco-romana, então, com a ausência daqueles grandes baluartes da fé, a mentalidade greco-romana começava a invadir a igreja. E por que isso era um problema? Porque a fé cristã ela não combina com a lógica greco-romana. Ela é completamente oposta, ela é antagônica à mentalidade greco-romana. Mas isso começava a entrar na igreja, começava a influenciar os grupos, inclusive com a formação de movimentos gnósticos, movimentos de mistério. A gente vai ver isso muito nas cartas de Paulo, quando ele escreve esclarecendo alguns aspectos relativos à fé para que evitassem algumas crenças que eram comuns da cultura greco-romana. O contexto social também da época em que o evangelho surgiu era marcado pelo sistema de escravidão. A sociedade romana, de um modo geral, era escravocrata, fazia essa discriminação. A gente dizer que eles eram democráticos, que eles. Não, eles eram realmente escravocratas. Eles mantinham povos dominados sob o regime de escravidão. Havia uma elite dominante que era geralmente formada por cidadãos romanos e todos aqueles que não faziam parte da cidadania romana eram tratados como escravos e tratados como sujeitos de segunda categoria. Então, o contexto social era marcado pelo sistema de escravidão, pela ganância desses poderosos, pela competição e pelo acúmulo de riqueza, resultando em um ambiente marcado pela desigualdade social. Era um tempo difícil, porque quem era pobre mesmo, não tinha absolutamente nada. Mas quem era rico tinha até a amizade dos poderosos, dos comandantes, dos governadores e gozavam de privilégios. Lucas, então, entende que é preciso, naquele momento, olha, ele já está fazendo um trabalho tardio. Os primeiros textos cristãos surgem por volta do ano 50, 60,
E Lucas, já mais avançado e mais tardio, né? Ele propõe uma releitura da mensagem do Evangelho, para que a igreja pudesse encontrar uma nova mensagem, um novo conteúdo que a trouxesse de volta para Jesus. E um conteúdo que não fosse tão hermético ou superficial, mas que trouxesse de volta a essência daquilo que Jesus pregou. A mensagem original das testemunhas oculares já estava ficando no esquecimento. Já havia muito tempo, passava-se mais de 40 anos, 45 anos propriamente, da crucificação de Jesus, do ministério de Jesus. As testemunhas oculares do ministério já estavam desaparecendo. E era preciso, então, voltar os olhares para esse evangelho, para que aquilo que ficou realmente do ensino de Jesus. A essência do ensino de Jesus, o cerne, a mensagem central do ensino de Jesus, consiste no cuidado misericordioso uns dos outros, especialmente dos mais pobres. Jesus não estava preocupado com o sistema religioso, com o sistema de crença, ele estava preocupado em um cuidado com as pessoas mais vulneráveis. Que os cristãos, os seus seguidores, aqueles que ouvem a sua palavra, pudessem se colocar a serviço daqueles que sofrem. Lucas apresenta Jesus como o Salvador enviado por Deus para trazer misericórdia e renovar a fé e a esperança de toda a humanidade. Eu gosto muito da ideia de que a proposta de salvação do Evangelho não consiste em tirar alguém do mundo e levá-la para um céu distante. Não é para garantir uma vida lá no céu, longe de Satanás. Não é para você escapar da ira divina, mas a ideia de salvação é você ter uma oportunidade de viver dignamente. Salvar quer dizer trazer bem-estar integral para a vida da pessoa, sentido para a vida, é trazer uma nova esperança para a nossa vida aqui. É isso que é salvação. O Senhor quer nos dar um novo sentido de viver, uma nova perspectiva. Lucas 3,6 diz assim: toda a humanidade verá essa salvação, não de tirar a pessoa do seu pecado para colocar numa redoma, colocar no lugar de refúgio. Não, de jeito nenhum. É para exatamente a pessoa se sentir empoderada para poder servir ao Senhor no mundo como testemunha da graça e do amor de Deus. Toda a humanidade verá a salvação de Deus. Isso batia de frente com a mentalidade religiosa da época. E nós vamos encontrar o Evangelho de Lucas fazendo muitas críticas aos fariseus, aos escribas, e muitos líderes da igreja adotavam essa posição farisaica, essa posição de donos da verdade, ou como uma autoridade moral para julgar a conduta das outras pessoas. Então, ao contrário do que a mentalidade dos líderes religiosos da época apontava, a igreja era encorajada por Lucas a declarar que Deus está ao lado dos pobres, que Deus caminha ao lado dos que sofrem. Essa é a proposta, de dizer com toda a ousadia que Deus nunca abandona aqueles que estão lutando pela sua sobrevivência. De todos os 4 evangelhos, Lucas é o que mais se ocupa com questões sociais e humanas. Isso todos os comentaristas são unânimes em dizer. Na próxima aula nós vamos ver, por exemplo, como que isso se apresenta,
como que Lucas foi cuidadoso para poder mostrar esse aspecto da mensagem e do ministério de Jesus. Ele apresentando Jesus como alguém que cuida daqueles que sofrem. Lucas capítulo 6, verso 20 diz assim: Bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Lucas, então, elabora suas narrativas a partir de uma investigação. Ele se habilita, ele vai até os textos que circulavam nas comunidades de fé, ele faz uma coletânea desses manuscritos soltos, esparsos sobre a vida de Jesus. Inclusive, muito da tradição oral da igreja primitiva, a fim de que ele pudesse dar conta de duas preocupações básicas que permitiam toda a compreensão sobre a vida e o ensino de Jesus. Vamos ver que preocupações com essa. Quais são essas preocupações? A primeira preocupação é sobre a universalidade da salvação. A salvação não é para um grupinho de pessoas. A salvação é para toda a humanidade. Todas as pessoas, em todos os lugares, em todas as culturas, têm acesso gratuito à salvação. Não precisam fazer qualquer coisa para serem salvos. É a ideia de que Deus não rejeita ninguém. Ele acolhe a todos e todas no seu reino. A salvação, portanto, é universal. A segunda é essa preocupação com os mais pobres, com os grupos excluídos, com os marginalizados. Jesus mesmo disse que ele não veio para pessoas sãs, ele veio para pessoas doentes. Ele não veio para os ricos, ele veio para os pobres. Ele não veio para os poderosos, ele veio para os marginalizados, para os excluídos. E essa é a mensagem que a igreja precisa compreender. Lucas entende que a igreja jamais deveria abandonar essa proposta de Jesus, essa compreensão do ministério de Jesus. É claro que o poder seduz, é claro que a riqueza produz, é claro que as camadas mais abastadas da sociedade seduzem, com certeza, mas nós não podemos jamais esquecer daqueles que sofrem. O evangelho é para gente sofrida, o evangelho é para gente humilde, o evangelho é para os pobres mesmo. O nome do autor do terceiro evangelho, ele não faz parte do colégio apostólico. Lucas não era do colégio apostólico. Ele era um companheiro de Paulo e a história dele é muito mais compreendida no livro de Lucas. E Lucas acompanhou como se fosse um secretário de viagem do apóstolo Paulo. Ele era uma espécie de um historiador da viagem. E ele fazia os registros de viagem com muita autoridade. Nós fizemos uma série de estudos, foram 3 séries de estudos sobre o livro de Atos dos Apóstolos. E na terceira série, que era O Povo a Caminho, nós apresentamos essa figura que aparece aí já na metade do Evangelho como esse autor que registra o roteiro de viagem do apóstolo Paulo. Paulo o chama de o médico amado, porque ele era assim, uma pessoa muito sensível à vida das pessoas. Então, ele era natural da Síria, ele exercia a função médica, provavelmente era solteiro e viveu até os 84 anos. Era um amante dos registros históricos, ele gostava de fazer registro histórico, por isso que se tornou o historiador do grupo apostólico, o primeiro historiador do grupo apostólico. Mas também ele gostava de pintura, de arte, era uma pessoa muito sensível
a trabalhar com iconografias, registrar a sua experiência como pintor. Bom, não me pergunte se tem algum quadro pintado por Lucas, mas a tradição diz isso, que ele era uma pessoa que gostava de expressar aquilo que ele entendia como beleza através da pintura. Bom, não sei se ele vivesse hoje, talvez haveria maior interesse em guardar os seus trabalhos, mas naquela época, gente explorada, os cristãos eram marginalizados, gente maltrapilha, então provavelmente ninguém deu valor ao trabalho de Lucas, esse trabalho artístico de Lucas. Alguns estudiosos o têm como uma das testemunhas oculares de Jesus. Então, a compreensão é: Lucas não fez parte do colégio apostólico, mas com certeza ele viu Jesus. Ele experimentou uma vida, ele era muito jovenzinho, em algum momento, sobre a pessoa de Jesus. E provavelmente ele fazia parte do grupo de discípulos e estivesse aí naquele grupo dos 70, como ele mesmo cita no seu evangelho. Então, provavelmente ele tinha essa proximidade com Jesus. Ele sabia quem era Jesus, ele conhecia Jesus. E no seu trabalho como escritor, ele produz duas obras fundamentais para entendermos o nascimento do cristianismo. O primeiro é a narrativa dos evangelhos, conforme vamos estudar nesta série. E o segundo é o livro de Atos dos Apóstolos, que fala sobre as consequências dessa pregação de Jesus na vida dos apóstolos, principalmente do apóstolo Paulo, que ocupa mais da metade do livro de Atos. O Evangelho ele foi escrito por volta do ano 85, provavelmente na cidade de Antioquia, na Síria. Mas alguns estudiosos vão dizer que ele estava em Éfeso, na Ásia Menor, e como ele acompanhava o apóstolo Paulo, podia escrever de qualquer parte da Europa ou da Ásia, que estava tudo certo. Ele se destinava a grupos cristãos ou grupos não cristãos que queriam conhecer um pouco mais sobre a fé cristã. As grandes perseguições aos cristãos já estavam começando a acontecer. No ano 60, se o livro surgiu em 85, né? Então, por volta do ano 60, 56, 60, teve a perseguição de Nero. Depois teve a guerra entre os judeus e os romanos, que destruiu Jerusalém, a guerra do ano 70. E mais proximamente, ano 85, já começava, então, as grandes perseguições que culminaram no período da grande perseguição de Domiciano, no começo da década de 90. Então, não era um tempo fácil. Era alguma coisa que trazia muita tensão para os seguidores de Jesus. Uma outra coisa importante é que, depois da guerra do ano 70, os judeus se sentiram derrotados e precisavam de se reorganizarem. Perderam o templo, perderam a cidade santa, tudo estava destruído. Então, os judeus começam a se reorganizar em torno do texto do Velho Testamento, a lei, né, os profetas e os salmos, né, os escritos do Antigo Testamento, como nós entendemos, mas para eles era realmente o texto sagrado, eles precisavam voltar-se para o texto sagrado e, com isso, valorizar mais a vivência na sinagoga. Então, o judaísmo se tornou, de fato, uma religião da sinagoga. E vocês sabem que
E uma das estratégias de Paulo era começar a sua pregação nas cidades a partir das sinagogas, das cidades, onde hoje estavam os judeus. E isso começou a causar alguns problemas, porque a sinagoga começou a se tornar um lugar mais seguro, um lugar mais protegido, um lugar onde os judeus faziam questão de reforçar o ensino de suas doutrinas e da sua maneira de compreender a revelação de Deus somente lá no Velho Testamento. Então, isso tudo começou a criar problema. A igreja realmente estava passando por uma dificuldade muito grande, dificuldade de se reunir, dificuldade de se afirmar, dificuldade de ter comunicação com outros grupos religiosos, de dialogar. E Lucas entra nessa história e oferece uma alternativa, uma maneira diferente de pensar em Jesus, uma releitura, como eu acabei de dizer, da ação de Jesus. Lucas, inclusive, dispõe de um material próprio. Inclusive, os estudiosos que estudam as fontes dos textos do Novo Testamento, que era o material Quellis, né, de Quellis, diz que Lucas tem uma fonte própria, alguma coisa que ele colecionou. Claro que o texto está muito em harmonia com Mateus e Marcos. Por isso que Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos, porque eles usam uma mesma fonte principal, mas Lucas tem um material próprio, além da fonte comum, além do evangelho que, como muitos chamam, né, o evangelho da fonte primária, ele tem também algo que só pertence a ele, que é ele quem colecionou, é ele quem foi atrás. Só que esse acesso que Lucas faz a essas fontes é um pouco tardia e um pouco depois daquilo que Mateus e Marcos já haviam coletado. Até que ponto esses registros eram registros primários, registros das primeiras testemunhas oculares? Essa é uma questão que a teologia tem até hoje. No meu modo de entender, a tradição cristã já estava construindo essas ideias de forma poética, de forma de memória, daquilo que foi Jesus. E Lucas, como uma testemunha ocular, ele podia fazer um juízo para selecionar aquilo que era conveniente ou não, aquilo que era confiável ou não. E aí, então, ele produz esse primor que é o seu evangelho. Bom, agora vamos entrar naquela questão que eu gosto de brincar na igreja, vocês sabem disso, né? De a licença de uma heresia por semana. Então, vocês vão me dar licença aqui e eu vou dizer uma coisa que é da minha própria concepção. Se eu fosse escrever uma tese de doutorado, essa seria a minha tese. Lucas é o evangelho do cuidado. Então, essa é uma afirmação que eu estou fazendo, mas que você não vai encontrar em outras fontes, em outros estudiosos, e cada um desenvolve aí uma compreensão sobre a pessoa de Jesus de forma distinta. Eu quero trabalhar com vocês essa noção do Evangelho do Cuidado, que é uma leitura, uma releitura da palavra de Deus válida para os nossos dias atuais. Por que eu faço isso? Porque essa leitura se torna possível por causa do interesse de demonstrar alguns princípios na narrativa do Evangelho de oferecer cuidado. Tudo que envolve o cuidado. Jesus cuidando de gente enferma, Jesus cuidando de pessoas sofridas, Jesus cuidando dos seus discípulos, Jesus cuidando daquelas pessoas que tinham o compromisso de ir adiante, como na missão dos 70. Enfim,
Há uma série de relatos que vão nos ajudar a pensar no cuidado em várias possibilidades, em várias facetas. Há, inclusive, uma possibilidade da gente fazer um levantamento de como que o cuidado divino é apresentado no Evangelho de Lucas. O Evangelho demonstra que Jesus é a expressão do cuidado de Deus pela humanidade toda. Já começa assim, não é? Lucas 19:10. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Em segundo lugar, podemos encontrar as várias histórias de cuidado de Jesus com gente que sofre, pobres, doentes, excluídos e desprezados. O Espírito do Senhor está sobre mim, diz Jesus na sinagoga de Nazaré, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. E em terceiro lugar, os ensinos de Jesus que desafiam seus discípulos e seguidores a exercerem cuidado com pessoas vulneráveis. Lucas 6:36 diz: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Cuide de gente, assim como Deus cuida de vocês. A própria forma como Jesus viveu serve como uma metáfora do cuidado. O jeito que Jesus viveu, o jeito que ele praticou aquilo que ele acreditava, a sua lição colocada em prática na vida era uma metáfora do cuidado. Então vamos ver aqui, são vários pontos, eu vou passar rapidamente para a gente encontrar os vários pontos em que eu entendo que houve demonstração de preocupação de cuidado em Lucas. Primeiro, Jesus cuidou de pessoas. Durante toda a sua vida, Jesus cuidou de gente, importou-se com as suas necessidades e exerceu compaixão. Até durante a crucificação, compadeceu-se dos seus algozes, intercedendo pelo perdão deles. Jesus é aquele que cuida do humano, que adentra a esfera humana ao assumir plenamente a sua natureza. Ele promoveu poderosa salvação entre nós, é uma das expressões logo no começo. Segundo, uma mensagem encarnada do cuidado divino. Deus cuida de nós? Sim, e Jesus é a maior prova disso. A maior expressão do cuidado divino se dá na história de Jesus de Nazaré. Por essa razão, o Evangelho é a boa notícia do cuidado de Deus por nós. Como boa nova, é para ser anunciada a todas as pessoas, a fim de alcançar todas as dimensões humanas e sinalizar o cuidado divino. E Lucas registra isso através das muitas narrativas repletas de pessoalidade e de compromisso com o cuidado com as pessoas. Logo no começo, então, os anjos declaram: estou lhes trazendo boas notícias de grande alegria, que são para todo o povo. Terceiro, o Evangelho apresenta uma cristologia do cuidado. Olha que expressão interessante para os estudiosos de teologia de plantão, os teólogos de plantão. Cristologia do cuidado. Acho que a gente precisava desenvolver mais isso. Ao considerar Lucas como o evangelho do cuidado, é possível construir uma cristologia do cuidado, que parte do princípio de que Jesus é a revelação do cuidado de Deus pela vida. E, de um modo específico, o cuidado de Deus com a vida se reflete na maneira como Jesus se ocupa com a dor e o sofrimento humano. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Que princípio interessante para entender o Cristo. Ele nasceu, ele é o Salvador,
ele é Cristo, o prometido, o Messias enviado, o Senhor. Quarto, o significado universal da salvação. O Evangelho de Lucas desenvolve uma narrativa que realça o cuidado universal de Deus sobre a humanidade. Jesus nasceu para a salvação de todos. Sua vida foi dedicada ao cuidado com a vida. O sentido fundamental de salvação, então, é promover bem-estar e esperança. Lucas 2, 30, 37, o canto de Simeão. Os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Quinto, a urgência do cuidado com a vida. Era essa a preocupação de Jesus. Jesus não abandonou ninguém que vinha procurá-lo em aflição sem ter uma resposta. Ele ensinou os seus discípulos a cuidarem da vida, tratou da família como um espaço de cuidado, cuidou da dor e do sofrimento como prioridade das pessoas através da cura e da libertação. Pois quem quiser salvar a sua vida, diz Jesus, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Sexto, o cuidado com o próximo é uma expressão de justiça, é um ato de justiça. Lucas enfatizou a justiça como forma de cuidar das desigualdades sociais. Justiça é cuidado. Jesus não nos chamou para seguirmos uma religião, mas para sermos seus seguidores, sobretudo no que diz respeito à compaixão, ao amor e à justiça. E é esse que é o nosso compromisso. Ai de vocês, fariseus, dizia Jesus, condenando as lideranças religiosas de sua época. Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar essas coisas sem deixar de fazer aquelas. Sétimo, o cuidado, então, é uma forma de renovar a esperança. Renovar a esperança. Jesus também se ocupou do futuro, da perspectiva da esperança como forma de cuidado. Ele fala da escatologia, ele fala de coisas importantes sobre o fim dos tempos, e isso é uma forma de trabalhar no coração dos seus discípulos o sentido da esperança. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão, disse Jesus. Bom, gente, chegou a hora da gente fazer aí um levantamento de quais as lições podemos aplicar em nossa vida. Então, vamos a essa conclusão do nosso estudo, colocando para nós quais são as lições que nós aprendemos com Lucas que afetam a nossa vida como cristãos e cristãs. Em toda a narrativa de Lucas, fica evidente que Jesus assume em sua vida uma posição a respeito do que aflige as pessoas e provoca as profundas desigualdades sociais, que é a ilusão de se encontrar solução para os nossos problemas a partir das nossas próprias iniciativas, como se a gente pudesse, por nós mesmos, dar conta da nossa vida. E isso, meu querido, minha querida, é uma grande ilusão. Jesus ressaltou o valor do cuidado, tanto no que diz respeito ao modo como Deus vem a nós, quanto à maneira em que nós nos colocamos na condição de cuidar do próximo. É isso que é o cuidado. Deus cuida de nós e nós nos habilitamos para cuidar do outro.
O cuidado se contrapõe ao individualismo, se contrapõe também ao egoísmo, e é aquilo que nos remete a termos uma vida em comunhão. Só estamos juntos porque somos capazes de cuidar uns dos outros, não só de receber cuidado, mas também de oferecer a nossa vida em cuidado dos outros. Essa é a regra universal de Jesus para o cuidado. Ele afirmou essa expressão que ele deixou, que está presente em tantas religiões, mas que no cristianismo tem o sentido de uma afirmação. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Amém? Bom, gente, vai ser uma aventura, não é? No próximo domingo, vamos continuar essa discussão sobre o Evangelho do Cuidado, como que o Evangelho foi construído para oferecer essas informações preciosas sobre o cuidado de Deus na nossa vida. Bom, já que estamos chegando ao final da nossa primeira lição sobre Lucas, o Evangelho do Cuidado, quero convidar você a fazer uma oração, a colocar a sua vida na presença de Deus e pedir a direção para que a gente possa assumir esse papel de cuidadores uns dos outros, que a gente se importe com as dores dos mais frágeis, dos mais pobres, dos mais vulneráveis, dos excluídos da nossa sociedade. Muitos que estão à nossa volta, estão tão perto da gente e que precisam de uma palavra de carinho, de acolhida, de apoio. Feche seus olhos, fale com Deus. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por esta manhã tão importante em que podemos ouvir a Tua voz e saber que o Senhor cuida de nós com amor tão especial. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado. O cuidado em enviar Jesus para morrer na cruz do Calvário como perdão de nossos pecados. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor infinito. Obrigado por Tua graça e que isso nos inunda de entusiasmo, de vontade de cuidar daquelas pessoas que estão à nossa volta. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Estamos chegando ao final da nossa aula de hoje, nossa primeira aula no Evangelho de Lucas. Lucas, o Evangelho do Cuidado. Você não vai esquecer disso, não é? Lucas é o Evangelho que diz que Jesus cuida da gente. E eu queria fazer um convite a você. Logo mais à noite nós teremos nossa reunião em nosso espaço, onde teremos a celebração da Ceia do Senhor e teremos o início de uma nova série de mensagens. Hoje é um dia muito especial para o cristianismo no mundo todo. O movimento ecumênico Laudato Si promove no dia de hoje um dia de oração pela criação. E nós vamos fazer isso hoje, no nosso espaço. Vamos registrar isso num vídeo para que a gente possa divulgar também em todo o movimento Laudato Si como que a gente orou, como que a gente fez a nossa oração pela criação. E nós vamos iniciar uma série de mensagens. Nós vamos explorar um pequeno trecho das Escrituras, que é Romanos 8, de 19 a 25. Que para mim é o brevíssimo tratado de teologia da criação que nós encontramos nas Escrituras. Vamos explorar durante todo o mês de setembro. Começamos hoje. Eu convido você a estar junto conosco. Se você quiser comparecer, coloca aí nos comentários o seu desejo e eu vou entrar em contato contigo para a gente combinar direitinho, tá bom? Deus o abençoe, uma manhã de paz e de alegria na presença de Deus e que você possa desfrutar do melhor de Deus para o seu domingo.